Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, vocês e seus familiares. Então, hoje eu vou explicar para vocês o conteúdo da atividade 2, tá? Nós já revimos na atividade 1 e aí eu também preparei um vídeo com a linguagem denotativa e conotativa, lembra? Vocês assistiram? E agora eu vou fazer um vídeo, tô fazendo esse vídeo para a gente rever as figuras de linguagem, ok? Então vamos lá? Vamos começar? Então, esse é o bloco 1, tá? Eu dividi ele em bloco 1, 2 e 3, para vocês virem essas atividades com calma e separada em dois blocos, em 3 blocos e compreender de uma forma bem completa, tá bom? Então, vamos lá. Então, como a gente pode descrever as figuras de linguagem? Essa foi a pergunta que eu fiz e respondi aqui para vocês, né? O que seriam as figuras de linguagem, professora? Vocês me perguntariam. Elas são recursos da nossa linguagem que usamos nas frases para deixá-las mais expressivas e que nossa mensagem seja melhor compreendida. Então, para a gente poder se fazer entender melhor, a gente usa um tipo de linguagem que carrega na expressividade, né? Para quem está lendo ou para quem está ouvindo o nosso discurso, né? Então, essas são as figuras de linguagem que nós vamos conhecer aqui. Normalmente, as figuras de linguagem, elas são carregadas, são mais expressivas, né? Elas são, como o nome já diz, né? Linguagem figurada, são carregadas de linguagem figurada. Lembra da linguagem conotativa, linguagem figurada? Essa é a linguagem das figuras de linguagem, perfeito? Então, vamos lá. Nesse bloco, nós vamos rever 6 figuras e no próximo bloco, mais 6, ok? Então, vamos lá. A primeira figura a ser estudada é a metáfora. Então, ela vai produzir sentidos figurados por meio de comparações diretas entre um termo real, entre algo que é real, que você consegue ver, e outro figurado, né? Que está naquela expressividade, né? Que quer dizer uma outra coisa. Então, vamos lá. Tem um exemplo. Minha mãe é uma leoa. Essa metáfora é produzida pela comparação direta entre a força e a proteção de uma mãe, que são sentidos figurados, né? As características de uma leoa. Então, quando você faz uma comparação direta entre a sua mãe e a leoa, você sabe que é aquele animal, né? É o animal que protege o filho, enfim. Então, ela está ali no termo real. E o figurado são os sentidos que vêm junto carregados com essa leoa, né? A mãe é forte, a mãe protege. Então, toda vez que você tiver essa comparação direta, você vai ter uma metáfora, tá? Quando alguém fala assim, você tem um coração de pedra. Também, coração de pedra quer dizer o quê? Que você não é frio, né? Não presta atenção no sentimento do outro, não é isso? Quando alguém fala assim, ela é uma flor de pessoa. Ela não é uma florzinha do jardim, né? Eu quero dizer, toda vez que esse quero dizer vem aí, é carregado dessa metáfora, tá? Outro exemplo, aquela menina vivia num mar de rosas. Essa é uma metáfora que expressa uma vida boa, né? Quem vive num mar de rosas é quem vive com uma vida boa, com facilidade, com conforto. Esses são os sentidos figurados, realizado através da comparação com a maciez da rosa, né? A rosa não é macia, né? As pétalas da rosa. Então, eles fizeram essa comparação direta entre o mar, imagina, viver num mar de rosas, cheio de rosas, viver naquela vida mansa, tranquila, tá? Vamos continuar. Então, aqui eu trouxe uma tirinha para vocês, que é do Fernando Gonzalez. Esses 2 ratinhos aqui são muito engraçados. Então, ele começa, o ratinho para a ratinha namorada dele, né? Você é um colírio para os meus olhos. E ela, um descongestionante nasal para o meu nariz. E ela já fica achando estranho. Um antiácido para o meu estômago. E aí ela vem com a resposta. Tem gente que não sabe quando parar. Então, aqui na tirinha acima, podemos ver a metáfora provocada pelo ratinho apaixonado, que faz algumas comparações diretas entre a sua amada com coisas diferentes, né? Então, no primeiro quadrinho, ele diz, você é um colírio para os meus olhos. Né? Quer dizer, que o ratinho afirma que a ratinha é um colírio. Conhece aquele colírio que a gente coloca no olho para melhorar o olho? Ou seja, ele está querendo dizer que ela deixa ele calmo, deixa ele aliviado. São sentidos figurados.
No primeiro quadrinho, ele consegue agradar a sua amada, né? Ele diz que ela é um colírio para os olhos e ela acha lindo. Mas nos dois últimos, ele pisa na bola e produz metáforas que a ratinha visivelmente não gosta. Diz que ela é um descongestionante nasal, um antiácido para o estômago dele, a ela já não gostou. E aí a gente percebe isso pela carinha dela. Olha a carinha dela aqui no quadrinho 2 e no quadrinho 3, né? Não gostou nada. Então, percebe que essas tirinhas, nós vamos estar em contatos aí ao longo da apostila, ela tem tanto a linguagem verbal, que é o texto escrito, quanto a linguagem não verbal, que são as imagens, que a gente também tem que aprender a fazer a leitura, tá? Para poder entender o sentido completo da tirinha, certo? Então vamos continuar. A segunda figura que veremos é comparação. Como o nome já diz, ela é realizada a partir de comparações, né? Entre o real e o figurado, mediante o uso das conjunções ou expressões. Então, a diferença da comparação para a metáfora é que a comparação nós vamos ter que usar essas expressões para provocar a comparação, para poder fazer uma comparação, que no caso são como, tal qual, igual a, né? E as mais informais, como tipo, feito, né? Tipo, eu sou tipo minha mãe, ele é feito... Ele é feito um computador, ele é inteligente feito um computador, como a gente tem aqui embaixo. Então vamos lá para os exemplos. Minha mãe é igual a uma leoa. A diferença da comparação para metáfora é o uso dessa conjunção aí, igual a. Eu podia dizer, lembra aqui em cima no primeiro, na metáfora? Vou subir um pouquinho. Minha mãe é uma leoa, que eu fiz uma comparação direta. Não usei como, não usei igual, então essa é a metáfora. Aqui, já que eu utilizei uma conjunção, usei uma expressão igual a, e aí eu provoquei uma comparação, tá? Outro exemplo, meu irmão é inteligente feito um computador. Olha a comparação que eu estou fazendo entre meu irmão e o computador. Ele pensa rápido demais, né? Vamos para a tirinha. Usando a linguagem dele, né? O título é Usando a Linguagem dele, de Cibele Santos, que é a criadora da tirinha. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha, morre. E aí ele, hã? Não entendeu nada de flor. Aí ela fica muito raivosa. Olha como ela tá vermelha, o vermelho da testa dela, com raiva. E aí ela vai tentar de outra forma. O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Então eles estão brincando com essa coisa da linguagem que o homem consegue entender e a linguagem que ele não consegue, né? Uma brincadeira. E aí vamos lá. No primeiro quadrinho, a namorada tenta explicar o amor para o Armandinho de uma forma romântica, mas não é bem sucedida porque ele não consegue entender. O amor é como uma flor. Ele realmente só vai entender a comparação feita à sua maneira no segundo quadrinho. Quando ela diz, o amor é como o motor do carro, aí ele entendeu. Olha a cara de enfesada da namorada. Nos dois quadrinhos podemos perceber o uso da conjunção como, fazendo a comparação. Ok? Vamos continuar? Terceira figura de linguagem. A terceira figura a ser relembrada é a metonímia. É um nome estranho, diferente, né? Metonímia. Mas é tranquilo de entender, porque ela se realiza a partir da substituição de palavras ou expressões que provocam sentidos semelhantes. Você vai substituir palavras e expressões que vão provocar sentidos semelhantes. Vamos entender como é que funciona. A substituição por metonímia pode ser utilizada dos seguintes modos. Aí tem o primeiro exemplo. Do autor para a obra. Do autor pela obra, desculpa. Então eu tenho aqui, adoro ouvir Tiaguinho. Tiaguinho, cantor de pagode. Ah, eu adoro ouvir Tiaguinho, gente. A gente fala sempre assim, né? Eu adoro ouvir fulano. Nós não ouvimos o Tiaguinho cantando ali na nossa... Não, a gente ouve a música. Então a gente sempre faz aqui uma metonímia substituindo a obra pelo autor, né? A gente falou, adoro ouvir Tiaguinho. Tiaguinho é autor. Mas a gente está querendo dizer o quê? Que a gente adora ouvir a obra, a música dele. Perfeito? Aqui, da parte para o todo. Ele pediu a mão dela em casamento.
a mão em substituição à pessoa. Ninguém casa com a mão da pessoa, né? Casa com a pessoa inteira. Mas aí a mão vem substituindo só de uma forma... só para poder substituir essa pessoa, a gente usa a mão, né? Representando. A mão vem representando aquela pessoa. Ok, vamos continuar. Do continente para o conteúdo, o que seria? Ele comeu um pratão no almoço. Ele não comeu o prato, não comeu lá, mastigou o prato, não. Então, no caso, o continente é que tem, é o prato, né? Ele que guarda a coisa dentro, né? E o conteúdo seria o que está dentro. Você comeu o que está dentro do prato, não o prato, né? Mas a gente sempre fala assim, ó, eu bati um pratão hoje. Não, você não comeu o prato. Isso é metonímia. Tá? O prato em substituição à comida, certo? Vamos continuar. Então, a metonímia também aparece na linguagem não verbal, nas imagens, né? Olha aqui, vamos analisar essas aqui. Nós temos árvores, né? Nessa ilustração aqui, de lado, né? Fazendo lembrar o quê? Um pulmão, né? Um pulmão. Lembra do pulmão? Quando você abre o livro de ciência, você tem o desenho do pulmão, é esse aqui, esse desenho. Só que em lugar do órgão eles usaram as árvores. E aqui, ó, vem uma explicaçãozinha para vocês. Ó. Aqui as árvores representam os pulmões, como eu falei, né? De uma pessoa. A metonímia está na imagem da árvore associada aos pulmões que representam o homem. E aí vem uma mensagem, junto com a mensagem não verbal, junto com a imagem, vem um texto escrito, ó. Quer continuar a respirar? Comece a preservar, né? Então é uma mensagem aí de crítica, né? Contra a derrubada das florestas, né? Aí vem que a mensagem transmitida é: se preservarmos as árvores e a natureza, preservaremos também nossa vida. Ok? Então essa é uma metonímia também. Vamos seguindo. As placas de sinalização, todo mundo anda pelas estradas aí, vê várias placas. Elas também são exemplos de metonímia. Se você vê um E cortado, cadê o E cortado? Esse, o E cortado, ele significa que não é permitido estacionar. Mas está escrito isso? Não é permitido estacionar. Não. Em substituição, eles usam o E cortado, que a pessoa já sabe, ó, não é permitido estacionar, tá? A letra E simboliza a palavra estacionar, que é o E. Se você vê um E, não precisa estar escrito permitido estacionar, não. O Ezinho está ali substituindo, fazendo essa metonímia, representando essa frase, que é proibido estacionar. Não é proibido, tá? Outros símbolos, que nós também vemos direto pela rua, em comércio, né? Quando você vai lá no banco, né? Você vê esse símbolo aqui, você já sabe que é o quê? São pessoas com deficiência, né? Que podem utilizar essa pessoa na cadeirinha de roda. Não precisa dizer, não precisa estar escrito, né? A imagem aqui, ela já funciona como uma metonímia, você já consegue entender. Aqui na frente dos banheiros, ó, se você vê essa figura aqui, é banheiro feminino. Se você vê essa aqui, banheiro masculino. Mas está escrito em algum lugar? Não. Só pela imagem que você já sabe que é uma metonímia aí de imagem, ok? Então, os símbolos dessas placas são universais, elas nos remetem ao contexto que representam, sem haver necessidade de um texto explicativo. Não precisa, né? Vamos para a próxima. A quarta figura que nós vamos ver agora é a hipérbole. A hipérbole também tem um nome estranho, os alunos costumam reclamar, professor, que nome esquisito, hipérbole. Mas é um nome latino, que vem lá do latim, e ficou até hoje. O que significa o quê? É uma expressão que vai intensificar a nossa mensagem, exagerar um pouco na ideia, intencionalmente. Todo mundo que usa a hipérbole usa intencionalmente, sabendo usar, né? Então vamos lá, um exemplo. Você já contou essa história umas 1000 vezes. Quantas vezes a gente já falou isso? Pô, já vi esse filme umas 1000 vezes. Alguém viu um filme 1000 vezes, gente? Não, é exagero, né? Então, toda vez que a gente fala, eu vi isso 1000 vezes, você já me contou isso 1000 vezes, isso tudo é hipérbole, isso tudo é exagero, né? Que a gente usa para expressar essa forma que, não aguento mais ouvir isso, né? Outra frase, estou morrendo de sede. Lembra vocês quando estão na sala? Vamos lembrar lá na época que a gente estava em sala. Professora, deixa eu beber água, eu estou morrendo de sede. Ninguém está morrendo de sede.
É uma hipérbole para poder a professora liberar você, ver que você realmente está querendo beber água e precisa sair da sala, não é? Isso aí. Vamos para a tirinha da Magali aqui. A Magali tá lá em cima de um caixote, fazendo os amigos sofrerem aqui, ó. Cantando uma música, que é até um trechinho da música do Roberto Carlos. Ela tá cantando: eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Ela tá cantando lá muito mal. E aí a Mônica fala baixinho lá com o Cebolinha: ainda bem que ela só tem 3. Porque ela canta muito mal, tadinha. Então ela tá dizendo que ela quer ter 1 milhão de amigos. Olha aqui, que hipérbole, olha que exagero, né? 1 milhão é muito amigo. Ok? Vamos continuar? A próxima figura, a quinta figura, é o eufemismo. O que seria o eufemismo? Ele vai se caracterizar por suavizar uma situação mais difícil, ou uma situação delicada, né? Ou uma situação que você vai deixar as pessoas assim constrangidas. Aí você usa um eufemismo. Como é que é isso, professora? Vamos lá, por exemplo. Ó. A professora comentou com a mãe. Imagina essa cena. A mãe é chamada à escola porque o filho está dando problema lá na sala. E aí a professora que tem que conversar com ela. Só que a professora não pode chegar e falar: seu filho é isso. E vão falar o que a verdade, falar o que ela realmente acha do filho, porque a mãe vai ficar chateada, né? Então, como é que começa a professora? Seu filho é um pouquinho agitado em sala. Um pouquinho, ela vai suavizar para começar a conversar com a mãe. Depois ela vai contar mais, mas para começar ela vai suavizar, tá? Esse pouquinho agitado aí, você já sabe, nada pouquinho, mas ela quer suavizar. Outro, no caso, aqui é outra situação. Se você tem uma criança pequena e o avô faleceu, infelizmente, você tem que dar essa notícia. Você não vai dizer: seu avô morreu. Forte, né? Pesado. Você vai suavizar. E como é que você vai suavizar? Você vai usar o eufemismo. Aí você vai usar essa frase aqui, ó: seu avô foi morar com o papai do céu, né? Virou uma estrelinha. Enfim, tem várias formas de suavizar, várias formas de usar o eufemismo, né? Para esse tipo de situação. E aí eu trouxe também uma charge. Isso aqui já é uma charge. Uma charge é um desenho normalmente com uma crítica, né? E tem um balãozinho ou 2 só. E aí as senhoras estão olhando para a outra que diz: fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Quer dizer, ela fala mal da vida dos outros sem autorização, mas não é fofoqueira. Ela está suavizando a situação dela também. Ok? Então vamos lá, continuando. A sexta e última figura a ser que a gente vai ver aqui, vai ser relembrada, é a ironia. Ironia vocês conhecem muito bem. O jovem gosta muito de usar ironia para falar uma coisa, você fala uma coisa querendo dizer outra, né? Então utilizamos palavras que afirmam o contrário do seu sentido literal, do que estamos querendo dizer. A gente fala uma coisa querendo dizer a outra para a pessoa. Exemplo: ele a tratou com a gentileza de um cavalo. A pessoa falou: você me tratou com a gentileza, você foi gentil como um cavalo. Como alguém pode ser gentil como um cavalo? Ela quer dizer o contrário, para dizer que ele foi muito grosso, né? Não tem nada de gentil, né? E aqui, na tirinha que eu separei para vocês, tem esses 2 personagens aqui, que é o Agar, a tirinha leva o nome dele, o Agar, e a Helga, que é a mulher dele. E aí a Helga diz: é isso aí, fica sentado aí sem fazer nada enquanto eu arrasto nossos móveis pesados e levanto nossos tapetes pesados? Tá bem, Helga. E aí ele pensando, esse balãozinho de pensamento: que mulher, ela não quer que eu machuque as costas. Então quer dizer, aqui a Helga não tá sendo irônica, ela tá falando: é isso aí, fica sentado mesmo, enquanto eu tô arrastando as móveis. Ela não quer que ele fique sentado, ela tá sendo irônica, ela quer que ele levante e ajude ela, né? Mas ela vê que para poder puxar a orelha dele, ela vem com essa frase irônica. E ele entende tudo ao contrário, né? Ele entende o que faz sentido para ele, né? O que é melhor para ele. Ele diz: que mulher, ela não quer que eu machuque as costas. Então essa é a ironia. Fechou? Então, agora que revimos as 6 primeiras, vamos às atividades. Essa é a atividade que ficou para vocês fazerem, né?
A primeira é ler a tirinha abaixo, dando atenção tanto para o texto escrito. Lembra sempre, gente, que o texto escrito da tirinha vai vir sempre complementado pelo texto não verbal, pelas imagens, tá bom? Leia com calma o texto escrito e analise as imagens, leia as imagens também, tá? E aí vocês vão marcar aqui qual é a questão que tem mais a ver com a tirinha, tá bom? Número 2, vocês vão ler os versos das músicas, tem três músicas aqui, né? 3 versos, e vão marcar o que representa as figuras na ordem correta. Então aí você tem lá, é doce, o seu olhar é doce. Qual figura seria essa? Vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes, qual seria? Eu vou te amar como ninguém te amou, qual seria? Então essas 3 aqui, as que tiverem na ordem, né, na mesma ordem, respectivamente, significa na mesma ordem, tá? Na mesma ordem vocês vão marcar aqui. Se é a letra A, se é a letra B, letra C. No caso, digamos, se essa aqui fosse comparação, aí você vai botar comparação, hipérbole e eufemismo. Qual que tem nessa mesma ordem? Comparação, hipérbole e eufemismo. Aí você vai marcar, tá? É assim que vai acontecer a número 2. A número 3 também tem versos de uma canção e vocês vão marcar qual a figura que está expressando aqui, qual a figura de linguagem que está expressa nesse trechinho aqui, perfeito? Número 4, vocês vão ler as frases com atenção e vão vão analisar a frase, tá? E vão informar do lado qual a figura de linguagem que a gente viu nessa apostila que está expressa em cada uma, perfeito? A número 5, vocês vão ler esse memezinho aqui, ler o texto escrito e ler a imagem também, analisar a imagem também. E vão marcar qual que tem mais a ver, perfeito? Então tá, um grande abraço para vocês e até a próxima.